Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou o coordenador de parcerias aqui do Grupo Lux Energia. E hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação sobre as nossas soluções, tá? Para que vocês consigam indicar a Lux Energia para os seus clientes, consigam levar economia para esses consumidores e ainda assim consigam faturar com o mercado de energia. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a Lux, né, sobre o nosso grupo, nós fomos fundados ali em 2018, tá pessoal? Inicialmente a nossa operação ela era voltada somente para comercialização, tá? Então a gente trabalhava ali com a compra e venda de energia elétrica. Bom, então falando um pouquinho aqui, vou contar um pouco da história da Lux, tá? Para que vocês conheçam. Nós fomos fundados em 2018, tá? Inicialmente a nossa operação ela era voltada apenas para a mesa de comercialização, tá? Onde a gente de fato compra e vende energia elétrica. Posteriormente, com o passar do tempo, nós desenvolvemos a nossa área de gestão de consumidores, onde a gente efetivamente faz o processo de migração, faz toda a gestão desse cliente para que ele consiga ter um processo seguro, um processo tranquilo e ainda assim consiga, de fato, economizar até 35% dos seus gastos ali no mercado livre de energia. Com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo as nossas soluções. A gente teve uma abertura recente do mercado varejista em janeiro de 2024 e aí a gente entendeu a necessidade também de fomentar parcerias para conseguir levar outros tipos de soluções, outros benefícios para a nossa carteira de clientes. Então hoje o Grupo Lux Energia ele possui um hub, um escopo de serviço amplamente diversificado, tá? A gente consegue aqui entregar para os nossos clientes toda a frente de mercado livre de energia, toda a parte de migração, assessoria. Então trabalhamos aqui com o mercado livre de energia voltado para os consumidores atacadistas, que são consumidores maiores, mais robustos. Também trabalhamos com os consumidores varejistas, que agora tem a possibilidade de entrar no mercado livre de energia. Então a gente também atende esse perfil de consumidor. Temos a nossa área aqui de geração distribuída, tá? Essa solução eu vou explicar um pouco mais para frente, tá? Tanto a parte de geração quanto de GD, de geração distribuída, quanto a parte de mercado livre de energia, para que todo mundo fique na mesma página, tá? Então, esse tipo de solução ele é voltado para consumidores de baixa tensão, São consumidores que recebem energia ali no nível de tensão menor. Somos um grupo gerador, tá? Então, temos aqui embaixo do nosso perfil temos usinas solares, pequenas centrais hidrelétricas, então somos um grupo ali que também gera a própria energia, tá? Fazemos auditoria de performance para consumidores que já trabalham no mercado livre de energia, então a gente consegue realizar operações para que esse consumidor ele consiga ter ganhos adicionais, ter um valor financeiro agregado ali. Isso aqui, pessoal, é algo que é uma das nossas especialidades, por mais que consumidores já estejam no mercado livre, já tenham ali uma empresa que fez toda a parte de assessoria, o nosso grupo consegue sempre validar ali as operações e talvez, se não tiver ali um acompanhamento próximo ou detalhado, a gente consegue enxergar oportunidades que outras casas acabam não conseguindo ver, Então, também fazemos toda essa parte de operações estruturadas para consumidores que já estão no mercado livre. Bom, também trabalhamos com a parte de consultoria, tá? Então, para consumidores que já estão migrados ou que não se sentem seguros no momento de fazer uma contratação, de fazer uma cotação, fazemos toda a parte de análise contratual, dos melhores produtos, dos melhores serviços, para poder, de fato, agregar ali na operação de consumidores que já são livres, que já performam no ambiente de contratação livre, tá bom? Bom, temos o nosso time de front e middle office aqui, pessoal, é o nosso time de estratégia e de inteligência, tá? Então, aqui dentro de casa nós temos, por exemplo, meteorologistas que ficam avaliando as condições climáticas, A gente avalia carga do país, nível de reservatório, então a gente faz todo o acompanhamento estratégico do nosso mercado, porque isso é muito importante para a gente traçar estratégias mais vencedoras e conseguir operacionalizar ali toda a nossa mesa, toda a nossa parte de trading também. Então é uma área muito importante aqui do grupo. E, como mencionei anteriormente, nós desenvolvemos o nosso hub de soluções. Então, para a gente conseguir agregar mais serviços e mais soluções para a nossa carteira de clientes. Então, hoje, nós já temos aqui parcerias voltadas para assessoria de investimento, para a parte de adequações elétricas, na frente de instalações e implementações solares, porque existem consumidores que têm essa tendência também, então conseguimos atender toda a parte. Temos parceiros que trabalham com toda a parte fiscal também para reduzir custos nesse segmento. Temos parcerias com redução de custos com água, enfim. Temos aqui diversos tipos de soluções para poder agregar um ganho financeiro para os nossos clientes, que é justamente o nosso objetivo aqui dessa apresentação, fomentar novas parcerias, trazer novos parceiros para que a gente consiga levar um maior número de soluções possíveis para toda a nossa carteira, tá?
Bom, falando um pouquinho sobre o mercado, né? Acredito que seja interessante a gente dar um passo atrás e entender como funciona o mercado de energia como um todo, para aí sim destrinchar quais vão ser as soluções que a gente vai entregar para os nossos consumidores para poder entregar um benefício financeiro. Então, falando sobre o mercado de energia de forma geral, tá? Nós temos aqui toda a parte de regulamentação, então os órgãos responsáveis, né? Nós temos o Ministério de Minas e Energia, que são os responsáveis por implementar todas as políticas nacionais, né? Nós temos a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por fazer toda a parte de regulamentação, né? Dita ali efetivamente as regras do jogo, né? Nós temos a ONS, que é o Operador Nacional do nosso Sistema Elétrico. Aqui, a ONS ela tem um papel fundamental porque ela fica operacionalizando mesmo, né, o nosso sistema, então ligando e desligando usina, avaliando como é que está a carga do país, né? Então é um papel importantíssimo aqui para o nosso sistema interligado. E na frente de mercado livre, né, na frente de mercado livre de energia, nós temos a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o órgão responsável por todas as transações, né? Então ela faz todos os acompanhamentos dos consumidores de compra e venda, contabilização, todo o processo de migração tem que ser vinculado à Câmara, então é um órgão extremamente importante para o nosso mercado. E no centrão ali nós temos as comercializadoras e as gestoras, né? Aqui falando especificamente sobre a Lux, que faz todo o operacional, né? Que consegue fazer a consultoria, né? Entregar a economia para esse consumidor, fazer o processo de migração. Então é um papel importantíssimo também para atuar no mercado de energia, né? Trazer o benefício financeiro para esses consumidores. Bom, falando sobre a nossa parte física, né, o nosso sistema interligado nacional. Você já deve ter ouvido falar bastante no Jornal Nacional, né, sai sempre nas notícias. O que a gente tem aqui, pessoal? Nosso sistema interligado nacional é um dos mais desenvolvidos do país, ou do mundo, né? Nosso sistema interligado nacional ele é um dos mais desenvolvidos do mundo, por quê? Ele faz uma conexão do norte ao sul do país. Então hoje a gente tem uma malha totalmente conectada e é isso que justamente possibilita a oportunidade da gente trabalhar com o mercado livre, né? Sem restrição geográfica. A gente consegue negociar condições com geradores do Nordeste, do Sul, enfim, isso eu vou explicar mais para frente. Falando sobre o Sistema Interligado Nacional, a gente tem 4 principais participantes aqui, tá? Então, quem são eles? Efetivamente, os geradores, né, que são os responsáveis ali por gerar energia elétrica, injetar essa energia dentro do nosso sistema interligado, né, para que na ponta final os consumidores façam uso dessa energia. Então, é um ponto importantíssimo aqui para o nosso sistema, né, gerar energia elétrica para que a gente possa consumir. Nós temos os transmissores, e aqui a gente está falando dos responsáveis por aquelas torres gigantes que a gente vê na estrada, né? Então, os transmissores são responsáveis efetivamente por fazer a conexão interestadual ou intermunicipal, né? Para fazer com que essa energia chegue da geração até a parcela de distribuição. Então, são os responsáveis por aquelas torres gigantescas que a gente enxerga. Nós temos as distribuidoras, e aqui a gente está falando de uma Enel, de uma CEMIG, de uma Light, né, que são responsáveis por fazer a distribuição regional. Então essa energia chega através dos transmissores, encontra ali uma região que é operacionalizada por uma distribuidora, né, e essa distribuidora ela é responsável por toda a parte física da região onde ela é responsável ali, onde ela atua. Então a Light, por exemplo, é responsável no Rio de Janeiro, a Enel é responsável aqui em São Paulo, CEMIG, Minas Gerais. Então, eles têm esse papel de distribuir, de fazer o frete dessa energia elétrica até o consumidor. E na ponta final, nós temos os consumidores mesmo, que de fato estão consumindo essa energia elétrica que está sendo gerada pelos geradores lá na ponta inicial, tá? Então, essa é a dinâmica do nosso mercado de energia de forma geral, tá? De forma ampla, tá? E aí, entendendo os tipos de consumidores, é importante a gente entender aqui a separação dos tipos de consumidores, porque cada consumidor, cada perfil vai ter um tipo de solução específica para ele, tá? Então, o que a gente tem aqui? Separamos aqui em 2 colunas, tá? Em 2 perfis. Nós temos consumidores de baixa tensão, tá? Aqui a gente está falando de consumidores que recebem energia no 110, 220, é uma energia, um nível de energia, um nível de tensão mais baixo, né? Esse perfil de consumidor ele não consegue entrar no mercado livre de energia ainda, tá, pessoal? É uma restrição regulatória. Tá? O mercado livre de energia ele é voltado para consumidores de média ou alta tensão, mas nós temos alguma solução para atender esse perfil de consumidor, que é a de geração distribuída. Tá? Esse perfil de consumidor ele não fica desamparado. Tá bom? Então, através da geração distribuída, o que a gente vai ter aqui de benefício? Tá?
de 10 a 20% de economia todos os meses na fatura. Eu vou explicar a dinâmica dessa solução mais para frente, tá? Aqui só uma condição geral também. Então, consumidores de baixa tensão vão trabalhar com a solução de geração distribuída, vão ter ali de 10 a 20% de economia no seu gasto mensal com energia elétrica. Não existe a necessidade de fazer nenhum tipo de investimento, tá? De fazer nenhum tipo de adequação física para esse tipo de solução. Então, basicamente, esse consumidor ele vai sair de uma fatura cara, né? E vai ter um benefício de 10 a 20% nesse gasto todos os meses, sem a necessidade de fazer instalação de placa, de fazer a implementação de nada físico, tá bom? Quais são as premissas para esse tipo de solução? Esse consumidor ele tem que gastar minimamente R$250 mensais, tá? Para fazer sentido. Então, a gente está buscando aqui consumidores de baixa tensão, né? Residenciais, condominiais, uma rede de farmácia, enfim, consumidores de baixa tensão com gasto acima de R$250 mensais, tá? E aí, a gente tem um outro perfil de consumidor, que são os consumidores de média ou alta tensão, que são consumidores do grupo A, que a gente fala, né? Esses sim já podem vir para o mercado livre de energia, né? Estão totalmente amparados pela regulação. Então, aqui o que a gente tem? O mercado livre de energia vai conseguir entregar um benefício financeiro, uma economia substancialmente maior. Então, a gente está falando aqui de até 35% de redução nos gastos mensais, tá? Também não vai ter a necessidade de fazer nenhum tipo de investimento, tá bom? Nesse momento inicial, a não ser que, e aí por isso que tem ali adequações mediante análise da distribuidora. Muita gente fala que não tem, né? Que não precisa fazer nada, é um processo super simples, não tem adequação. Isso não é uma verdade, tá, pessoal? A gente vai sim ter que fazer um tipo de avaliação para ver como é que está o estado desse relógio medidor, desse consumidor, como é que está o estado da cabine de entrada desse consumidor, tá? Na maioria dos casos, não há necessidade de ser feito realmente nenhum tipo de ajuste, tá? Mas existe sim a necessidade de fazer uma avaliação prévia desse relógio. Por quê? Se for um relógio analógico, se for um relógio muito antigo, né? Se for uma cabine que está sucateada, ou os cabos já estão sucateados, necessariamente a gente vai precisar fazer uma avaliação e um ajuste dessa entrada de energia, tá? Fora isso, realmente não tem a necessidade de fazer nenhum tipo de obra, né? Então, se você tiver um relógio medidor adequado, se você tiver com uma cabine bonitinha, não tem nenhum tipo de gasto, não tem nenhum tipo de implementação física, não tem nenhum tipo de nada. É basicamente fazer o processo de forma tranquila ali com uma gestora premium, né? Com uma gestora capacitada para poder te atender e te entregar todas as condições realmente favoráveis, tá bom? Bom, premissas. Esse consumidor ele necessariamente precisa estar em média ou alta tensão, tá? Então ele precisa ser um participante do grupo A. E aqui a gente tem um detalhe. Existem consumidores que recebem energia de forma subterrânea que podem ser caracterizados como AS. Então entram como consumidores do grupo A e aí conseguem fazer o processo de migração, tá? Só um detalhe, uma curiosidade. E aí a negociação do preço vai ser feita diretamente com os fornecedores e é isso que vai ditar a performance e a economia que esse cliente vai ter, tá bom?